Olá pessoal, chegamos à nossa quinta conversa do canal Foucault e os Modos de Vida a Outros. Dessa vez eu converso com o professor Daniel Galantin. Entre outras coisas, o Daniel aborda a relação entre Foucault e Georges Bataille, principalmente no que diz respeito às noções de transgressão e de experiência. Estas noções de experiência e de transgressão são vistas em uma ótica de inter-relação ética, política e estética, na qual estão em jogo os modos de vida. O índice dos assuntos abordados e dos minutos em que eles são tratados pode ser visto de forma bem reduzida na descrição do vídeo no YouTube e de forma um pouco mais detalhada na descrição que acompanha o vídeo na página do colóquio Foucault e os Modos de Vida Outros do Facebook. Peço que aqueles que gostarem da conversa ajudem a divulgar e inscrevam-se no canal para que fiquem sabendo dos próximos vídeos. Já estão no canal as conversas que tive com os professores Hernani Chaves, André Duarte, Ângela Fonseca e Federico Testa. Bom, sem me prolongar mais, passo para a conversa com o Daniel. Espero que vocês gostem de assistir essa conversa, assim como eu gostei de fazer. Oi, Daniel. Prazer estar contando com você aqui, contando com a sua contribuição para o canal Foucault e os Modos de Vida a Outros. Eu queria começar passando a palavra para você com uma pergunta sobre a sua formação, sobre a sua trajetória, que envolve tanto graduação, mestrado, doutorado na filosofia, mas também uma graduação que você fez na história. Nessa graduação da história, você trabalhou com o Sade, no contexto do iluminismo. Depois, numa iniciação científica na filosofia, você já trabalhou com Nietzsche e o niilismo. E depois que você trabalhou com Foucault, você abordou inicialmente Foucault sobre a questão da subjetividade e verdade. Como que foi essa trajetória? Como que você vê uma linha entre esses temas? O que te interessou, então, no Foucault e que te interessava no pensamento do Sade e do Nietzsche? Uhum. Bom, obrigado, Thiago. Fico feliz com essa iniciativa. Por mais que essa pandemia tenha dificultado as coisas para o colóquio, eu acho boa essa iniciativa de não simplesmente suspender, né, e remarcar, mas além de remarcar o colóquio, ter uma atividade como essa, né? Que eu acho importante, assim, uma atividade que não é exatamente a fala do colóquio, obviamente não é um artigo, mas é uma conversa que passa ali, transita, né, entre o acadêmico e o não acadêmico, né, onde tem uma linguagem mais fluida, assim. Bom, de fato, né, além dessa formação na filosofia, eu tive um começo da minha formação na história, que, que passou muito por interesse pela obra do Marquês de Sade, né? E, de fato, aquilo que me interessava um pouco no Sade, que me inquietava, né? Era um pouco a dificuldade de enquadrar o Sade naquilo que nós conhecemos ali, basicamente, como contexto da ilustração, né? Por mais que nós leiamos aí alguns, por exemplo, o Franco Venturi, uma coisa do Sérgio Paulo Ronet, o próprio Robert Darnton, né? Por mais que nós leiamos, conheçamos o contexto ilustrado, né? Conheçamos até alguns pensadores específicos, né? Desse período, parece que a obra do Sade ela não se enquadra bem, né? Nessa descrição do que é o contexto da ilustração, o pensamento ilustrado ali do meados e final do século XVIII francês. E então foi um pouco isso, assim, um pouco essa tensão entre texto e contexto, né? E aí essa tensão entre texto e contexto me levou um pouco
duas coisas, né? Aprofundar um pouco a leitura do Sade, dos comentadores, e um pouco trabalhar com essa discussão da relação entre texto e contexto, né? Que sempre aquilo que mais me interessou na história eram as matérias de teoria da história, que eram basicamente matérias de filosofia, né? Eu trabalhava com toda essa questão se a história tem um sentido, né? Como é que surgiu a ideia de teleologia na história, etc. Até as teorias mais contemporâneas. Bom, e aí é o seguinte, lendo o Sade um pouco mais a fundo, junto com os comentadores, eu conheci os textos da Eliane Robert Moraes, que na época ela dava aula na PUC, São Paulo, se eu não me engano, e hoje ela dá aula na USP, na teoria literária, na parte de literatura brasileira. Na verdade, acho que no departamento de literatura brasileira. E a Eliane tem 2 livros muito importantes sobre Sade. E nesses livros ela trabalha tanto com o pensamento da época do Sade, como é que o Sade, por exemplo, incorpora certos elementos do materialismo, do La Métrie, etc., de Derrida também. Sade adorava Rousseau, né? Ele lia muito Rousseau. Mas, ao mesmo tempo, ela chama muita atenção para os textos que as gerações seguintes, né, escreveram sobre Sade, e, notadamente, Georges Bataille, Pierre Klossowski. Ela trabalha um pouco com Maurice Blanchot também, e a tese dela, um livro que virou um livro muito importante, é As Figuras do Corpo Dilacerado no Modernismo Francês no final do começo do século XX, final do século XIX, né? E não é só o modernismo francês, porque, enfim, a França recebia artistas do mundo inteiro, né? Então, esse livro dela também foi muito importante para me fazer entrar em contato com o pensamento do Georges Bataille, que depois eu fui me interessar cada vez mais. E aí, ao mesmo tempo, essa discussão sobre a relação entre texto e contexto remetia a uma discussão sobre teoria da história, que era um pouco a relação entre história e teoria literária, história e literatura, que passava por autores e nomes como Hayden White, Dominique Lacapra, Lloyd Kramer, que são intelectuais que receberam o pensamento um pouco do Foucault, Derrida também, né, nos Estados Unidos. O Hayden White também tem uma outra relação com a teoria, com a filosofia do Paul Ricoeur e um pouco da filosofia analítica americana. Mas eu lembro que a discussão passava um pouco por isso e um pouco por essa ameaça que a gente vê sendo um pouco retomada hoje, né? Esses autores que estão aproximando muito o trabalho da história com o da literatura, estão desconsiderando o rigor historiográfico, logo história é igual literatura, logo dane-se o compromisso com a verdade, né? Enquanto não parecia ser nada disso que eu lia nos textos desses caras, assim. Era muito mais um tipo de interrogação que passava por uma interrogação sobre a linguagem. Então, como é que se eu penso a linguagem nos termos de representação, como é que eu me comprometo com uma certa teoria da linguagem? Isso tem repercussões no saber histórico. Se eu me comprometo com uma teoria da linguagem, em que a linguagem não é só da ordem da representação, mas ela cria coisas, né? Ela tem uma realidade própria, e é isso que a teoria literária e a filosofia contemporânea, né, trabalha muito forte. Eu vou ter todo um outro leque de questões novas que são abertas. E aí me chamou muita atenção assim para como esses caras
eles chamavam a atenção assim, olha, se você olhar para o texto apenas buscando uma espécie de um decalque do contexto, né, você acaba deixando de lado a possibilidade de que o texto muitas vezes nos obriga a repensar o contexto e enriquecer a compreensão e mesmo problematizar as concepções que nós temos daquele contexto específico, né, no caso, a ilustração. Então foi um pouco isso, sabe? Foi essa preocupação metodológica sobre relação entre texto e contexto, e uma atenção maior ao texto e olhar para o texto a partir de qual perspectiva de linguagem, né? Essa era uma questão importante naquele momento. E, ao mesmo tempo, essa espécie de uma surpresa, de uma recepção gigantesca do pensamento sadiano na época posterior, né? Notadamente final do século XIX e mais ainda no começo do século XX. Então, isso já me colocou em uma relação, um certo interesse, uma relação à descoberta do pensamento de Georges Bataille. Lendo Bataille, acabei conhecendo, né, que ele foi o primeiro pensador a produzir um esforço sistemático de distanciamento do pensamento nietzschiano com relação à leitura nazista na França, né? Isso na década de 30, na revista Acéphale. E aí, ao mesmo tempo, enquanto eu me interessava por essas questões também metodológicas, eu falei, poxa, para entender esses caras, eu quero entender um pouco melhor aquilo que está na base, né, dessa interrogação sobre linguagem, sobre conhecimento. E aí eu fui me aproximando do Nietzsche, né, já fazendo muitas disciplinas na filosofia, fazendo uma iniciação científica na filosofia, eu comecei a entrar cada vez mais, né, um pouco para essa ideia de, vamos, ao invés de eu tentar compreender o final da discussão, vamos tentar dar alguns passos atrás, né, para ter essa fundamentação, assim. E aí, ao mesmo tempo, fui tendo contato através da filosofia com o pensamento do Michel Foucault, que também tinha, né, tem passagens sobre Sade lá nas Palavras e as Coisas, que é um livro que eu tive contato também na minha graduação em História. Né, foi, inclusive, um grande trauma ler As Palavras e as Coisas no começo da graduação, né? Acho que sempre é um trauma, né? Um livro desse no começo da graduação. Mas eu vi que aparecia o Sade lá. Vi que nas entrevistas do Foucault, na época arqueológica, muitas vezes o Sade reaparecia. Tem um certo distanciamento ali no texto Sade, Sargento do Sexo. Então, mas enfim, isso foi me criando um certo interesse. E aí, a partir de um determinado momento, eu fui me interessando muito mais pelo Michel Foucault, porque eu vi ali um pouco mais de um desenvolvimento, não posso dizer prático, né? Mas eu achei que tinha ali uma certa atenção a uma certa análise um pouco mais materialista, assim, vamos assim dizer, de um modo mais superficial. Tinha uma certa abordagem um pouco mais materialista e mais abrangente ali do que as questões que eu estava trabalhando no começo. E, ao mesmo tempo, eu não estava as abandonando completamente, eu não estava perdendo trabalho, vamos assim dizer, né? Indo para o pensamento do Michel Foucault. E foi aí também, enquanto eu estava trabalhando com Foucault no mestrado, que nós fizemos um grupo de estudos, né, enfim, do qual você também fez parte, né, em que nós lemos o Segurança, Território e População inteiro, alguns trechos do Governo dos Vivos, que não estava publicado oficialmente ainda, e o Hermenêutica do Sujeito inteiro, né. Foi um pouco mais de um ano de grupo de estudos, com várias pessoas,
não só da filosofia também, né, orientandos do André Duarte, mas também da Maria Rita César, da educação. E acho que aquilo lá contribuiu muito para a minha formação, e ao mesmo tempo eu lembro que eu tive uma certa inquietação a ter um primeiro contato com Foucault dos anos 80, né, que eu não conhecia muito bem à época ainda. Conhecia muito mais o da analítica do poder, um pouco da arqueologia, mas a hora que eu passei para leitura, né, da hermenêutica do sujeito, tinha um certo desconforto com aquela linguagem, com aquela olhar para aqueles textos, né, textos muitas vezes considerados secundários, né, de filósofos antigos. E aí eu fui tentando levantar um pouco a questão de qual que era a figura da verdade que aparecia ali, e como ela tinha um certo deslocamento com relação à forma com que o Foucault abordava a verdade no período arqueológico e genealógico, né? Então, um pouco essa figura da constituição de si a partir de um jogo de verdade que o Foucault não analisa, continua não analisando pela estrutura, né, epistemológica do discurso verdadeiro, mas pela capacidade do discurso verdadeiro em produzir uma forma de subjetividade, isso no momento em que, no interior de práticas em que a normatividade, seja ela jurídica ou social, ela não tinha a mesma intensidade do que as formas de normatividade que ele trabalhava ali nos anos 60 e 70. E foi muito importante para mim a leitura das entrevistas que o Foucault dá na mesma época, em que ali sim nós vemos uma espécie qual seria a preocupação política mais atual que esses estudos propiciam, né? E ela passa, por exemplo, pelos escritos sobre o movimento gay na França e nos Estados Unidos, os perigos de uma política que seja voltada pela afirmação dos direitos a partir do reconhecimento de uma identidade que, para ser estabelecida, ela precisa de um aporte de ciências psicológicas, né, de ciências que fazem do sujeito um objeto de conhecimento. Então, tudo isso me instigou muito a trabalhar com essa diferença e semelhança um pouco entre a forma como o Foucault aborda a questão da verdade na década de 60 e 70 e depois na década de 80. E aí, ao mesmo tempo, eu fui reencontrando muitos elementos do pensamento batailleano conforme eu estava aprofundando a leitura do pensamento Foucaultiano, né? Então, eu comecei a reparar que o Jorge Bataille, que aparentemente sumia na década de 70, ele vai reaparecendo no final da década de 70. Então, isso, ao mesmo tempo, já me conduziu a uma continuidade dessa pesquisa no doutorado, para trabalhar com a noção de experiência no pensamento Foucaultiano e tentar fazer uma investigação mais aprofundada sobre como é que haveria assim uma espécie de um diálogo que se dá evidentemente entre posições distintas entre o pensamento do Michel Foucault e do Jorge Bataille a partir da noção de experiência. Então, eu trabalho um pouco como se houvesse certas declinações de uma certa ideia de experiência, em que, por exemplo, nós podemos encontrar vários momentos em que o Foucault vai dizer que a História da Loucura é um livro que ele não está apenas descrevendo a forma com que a psicologia criou o objeto loucura a partir de um determinado momento, entre o final do século XVIII e o começo do século XIX, sendo que antes não havia essa loucura, havia uma desrazão, né? Essa história, ela é uma história que também visa colocar em questão a forma com que nós, enquanto sujeitos normais, nos constituímos enquanto tais, né?
a partir de uma certa relação com a loucura, que ela passa por um misto entre exclusão e inclusão especular, né? Essa inclusão em que, na verdade, a loucura é aquilo que fala a verdade do homem, né? É uma espécie de um espelho distorcido para o qual, ao olhar, eu consigo conhecer aquilo que eu mesmo sou, enquanto homem ainda, né? Ora, essa dimensão crítica e mesmo ética que já aparece lá no História da Loucura, ela passa por por um contato com o pensamento do Bataille, por uma interrogação do pensamento do Bataille a partir da questão do ser da linguagem moderna e da literatura moderna, quando ela deixa de estar vinculada à representação, quando a linguagem ela se mostra como uma experiência da finitude também, e ao mesmo tempo o olhar, me parecia cada vez mais que o olhar que o Foucault dava, né, lançava à obra batailiana, ela não era apenas de uma forma de fazer com que o Bataille fosse um sintoma ou com que o Bataille fosse um outro discurso sobre o qual o pensamento Foucaultiano se debruça para conhecer. Me parecia muito mais da ordem do diálogo, né? E da ordem da incorporação de certos elementos ali do pensamento batailiano. E aí eu fui encontrando muitas... bom, lembrando, né, só de entrevista nós temos 3.400 páginas, mais ou menos, né, da obra Foucaultiana. E depois temos os cursos, temos as obras oficiais. Então, assim, a pesquisa sempre vai progredindo um pouco lentamente, porque ela tem que dar conta de uma massa documental gigantesca, sem contar a bibliografia secundária, né? Mas então eu fui seguindo por esse caminho e aí, ao mesmo tempo, fui tendo contato com textos de comentadores, como, por exemplo, o do professor Felipe Sabot, né, que aí depois acabou se tornando alguém com quem nós temos trocas de ideias seguidamente, fizemos eventos juntos, ele já veio ao Brasil várias vezes, né? Nós já fomos à França em eventos organizados por ele, pelo grupo de pesquisa. Então, isso, todo esse conjunto de textos foi meio que embasando um pouco a ideia de que é perfeitamente possível olhar para esse diálogo Foucault-Bataille a partir de uma noção de experiência, da qual o Foucault se apropria do Jorge Bataille, especialmente a partir no núcleo de obra da experiência interior, que é da década de 40, e como é que isso vai reaparecendo em distintos momentos do pensamento Foucaultiano, quando ele se constitui, quando ele pensa sobre si mesmo, não só quando ele pensa sobre os seus objetos, mas quando ele pensa sobre si mesmo. Então, o diálogo está na metodologia do pensamento Foucaultiano. Ele está no modo Foucaultiano de pensar esse diálogo. Ele não está só quando Foucault escreve sobre o Bataille, né? Ele está quando Foucault escreve sobre o próprio pensamento dele. Então, isso mudou muito, porque isso fez com que eu trabalhasse com a ideia de que esse diálogo ele tem transformações, mas ele está presente na obra inteira do Michel Foucault. Então foi um pouco assim essa trajetória. Essa trajetória você também teve um período que você passou um ano na França, no seu estágio de doutorado, sob a supervisão do professor Frédéric Gros. Qual que foi a importância desse período? O que você trouxe de lá dessa experiência na França? Como que isso afetou? Qual foi o impacto disso na sua pesquisa e na sua formação? Olha, o impacto ele é impossível de ser medido,
eu acho, porque ele continua acontecendo ainda hoje, e eu acho que ele vai continuar acontecendo. Eu acho que foi muito importante ter essa experiência, e fico muito triste que ela esteja sendo cada vez mais tolhida. Te dou um exemplo muito básico. Assim, eu tinha muitas dúvidas sobre a fundamentação da minha pesquisa, tinha algumas dúvidas sobre bibliografia que eu poderia utilizar. E ao ir para a França, eu pude ter um contato muito maior com o professor, com Philippe Sabot, também com outros colegas que na época alguns faziam doutorado, outros já tinham terminado, mas pesquisadores de Foucault, como o Daniele Lorenzini, o Horácio Herrera, a Ariane Sforzini, a Ilaria Fornaciari, o próprio Frédéric Gros, obviamente, o Luca Paltrinieri, a Judith Revel, teve o Agostinho Colombo também, né, com outro colega nosso que já organizou eventos na Argentina também, né, e que agora ele está na Brown University, se não me engano, fazendo o seu pós-doutorado. E eu levei muitas questões da minha própria pesquisa, né? Eu fazia parte de grupos de estudo lá, e eu apresentei um dia as hipóteses da minha tese, até com uma autocrítica e esperando como é que seria a crítica deles, né? E um dos meus receios era muito essa transição que eu tentava fazer pela diagonal dos três momentos do pensamento Foucaultiano, né? Entre arqueologia, genealogia e, vamos assim dizer, genealogia da ética. Eu tinha medo de que esse atravessamento pela diagonal ele pudesse ter tido algum descuido ou que mesmo ele não se mostrasse sustentável, né? Eu já sabia que alguns trabalhos desses pesquisadores, transitavam entre esses períodos. E eu fiquei feliz que ninguém fez nenhuma objeção nesse sentido, né? Mesmo comigo perguntando assim, se eles não viam problema, né, na forma com que eu transitava nesses períodos. E não só isso, como o próprio professor Philippe Sabot, aí não foi na França, mas veja a importância, né, desse contato. Depois, ele resolveu vir para cá e nós mantemos até um grupo de pesquisa, né, juntos. E uma das vezes que ele veio para cá, ele deu muitas ideias para minha tese, especialmente naquilo que diz respeito a trabalhar com a noção de experiência, não como se fosse, obviamente, uma coisa una que atravessa a obra inteira do Foucault, mas eu queria achar uma expressão melhor, um resumo melhor de como é que eu posso trabalhar com uma noção que vai mudando de acordo com os momentos do pensamento Foucaultiano. Essa noção ela traz alguns elementos que permanecem inalterados, outros que vão se alterando, e como que eu transformo, como é que eu resumo isso, né? E ele trouxe um pouco a ideia de uma declinação, né? E eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que a noção de experiência do Foucault, ela pode ser pensada como uma noção que vai declinando sobre diferentes aspectos, né? Assim como um verbo pode se declinar, dependendo da língua, ela vai se declinando em diferentes modalidades ali. Então, isso foi muito importante. Outra coisa, eu já cheguei a traduzir textos desses colegas. A tradução, ela não é só um trabalho técnico, é um trabalho que você aprende muito sobre um texto quando você traduz ele, né? E que, infelizmente, é subvalorizado. Esses mesmos colegas contribuíram para livros e trabalhos coletivos, um deles, né, que eu publiquei junto com você e junto com a professora Ângela Fonseca. Então, tudo isso
foi resultado de 12 meses de pesquisa de doutorado, com uma bolsa. Sem contar os livros, que nós temos acesso a uma bibliografia muito maior na França, sendo que estamos trabalhando ainda com autor francês, então, obviamente, lá você vai ter acesso a uma bibliografia muito mais ampla. E esses livros eu consegui trazer de lá para cá, né? Mandei caixa de livro de lá para cá e isso ainda é material de estudo meu. Né, todo mundo sabe que nas ciências humanas não existe isso de você ler um livro uma vez só e acabou. Você vai sempre retrabalhando livros, você vai trabalhando textos, às vezes mais de 10 vezes, e você tira ideias novas daí, porque a sua pesquisa também vai avançando, o diálogo com outros pesquisadores também vai avançando. Então, assim, foi algo ali fundamental, essa relação com esses pesquisadores, né? E veja que interessante como isso pode se aprofundar e criar redes de pesquisas maiores, na medida em que, por exemplo, vários deles se tornaram professores hoje, né? Então, isso tende a ampliar ainda mais a relação de novos pesquisadores, a integração de novos pesquisadores, mas, ao mesmo tempo, aprofundar a capacidade da pesquisa ser desenvolvida. Então, eu acho que isso não é feito sem políticas públicas. Isso não é feito sem uma decisão política que concede importância a que se invista dinheiro em pós-graduação. Então, eu posso tranquilamente dizer que o meu trabalho não estaria no nível que ele está hoje sem essa pesquisa, e eu posso dizer que no futuro o meu trabalho não teria o mesmo nível do que ele pode ter no futuro se não fosse esse estágio, né? É um estágio que abre portas e acho que são portas que não se fecham, elas se abrem para novas portas ainda. Então, nesse sentido que é importante. Abrindo novas possibilidades, né? É impressionante você falando, fiquei lembrando da minha experiência, né? Que eu fui um ano antes que você, a gente ficou 2 anos desencontrado. Sim. Eu fui para a França, você ficou em Curitiba, voltei para Curitiba, você foi para a França, né? Sim. E como que também, como foi fundamental, né, colocar sob o teste de um olhar diferente aquilo que a gente testava aqui, sem ter tanta possibilidade de uma resposta, né? Porque a gente não tem tantos pesquisadores, agora tem mais, né? Mas no nosso departamento específico, claro, no Brasil tem muitos pesquisadores em Foucault, mas lá a gente teve contato com outras visões, né? Com pessoas que estavam dialogando com o mundo inteiro e que não era o nosso caso na universidade que a gente estava, no departamento que a gente estava, na pesquisa sobre Foucault. A gente tinha o André, a Rita, tinha perto o César Candiotto, com quem você trabalha agora também, mas a gente não tinha tantas possibilidades, tantos comentadores, e foi um mundo que se abriu, né? Mesmo porque não tem como ter, né? Nós temos uma rede que eu acho fundamental de pesquisadores Foucaultianos no Brasil e que é multidisciplinar, que eu acho importantíssimo. Gente da história, gente da educação, da sociologia, da linguística, da teoria literária. Agora, você ir para um outro país, especialmente no nosso caso, da filosofia, em que muito da pesquisa de um autor de uma língua tal se desenvolve naquele país, isso só abriu novas portas, né? Isso só abriu novas possibilidades de leitura também, novos contatos com bibliografia secundária que eu acho que eu não teria conhecido, por exemplo. Eu me lembro que o professor Felipe Sabot uma vez já me indicou 6, 7 livros já. E aí, você pega esses 6, 7 livros, você vai numa livraria
de bairro de Paris, se encontra todos eles, porque são livrarias gigantescas. Assim. Então, Baratas. até essa experiência é importante. Você entrar numa livraria de bairro ou na Gilbert Joseph, que ainda é uma das maiores livrarias de Paris, você ficar perdido naquele monte de obras dos autores principais e de comentadores, assim, que você fala, pô, dá vontade de levar tudo isso aqui para casa, porque tem o trabalho para a vida inteira mesmo. E comparado com o preço dos livros aqui no Brasil, eram muito mais baratos lá também, né? Os livros Exato. que estavam lá. E também acho que você não mencionou que você teve contato também com o arquivo Foucault, né? Com coisas que, Ah, sim. Sim. notas e escritos que nunca tinham sido publicados, né? Exato, não, isso foi fundamental também, foi bom você ter lembrado disso. Ter esse contato com os arquivos do Foucault, né, com os manuscritos, que aí eu incorporei e foram incorporados diretamente na tese, porque, por exemplo, tem esse texto que foi recentemente lançado ali pela N-1, que é uma entrevista do Michel Foucault à revista Nouvelle Observateur, onde ele faz uma relação entre espiritualidade, o que ele estava chamando de espiritualidade, já com muita repercussão da leitura dele do trabalho do Pierre Hadot, mas ele articula essa noção de espiritualidade à noção de experiência, justamente do Georges Bataille, né? E isso num texto numa entrevista que é feita mais ou menos na mesma época em que uma outra entrevista muito importante, que é com Duccio Trombadori, que é uma entrevista em que ele revê o pensamento dele inteiro a partir da ideia de experiência, de livros de experiência, ao qual ele atribui a uma influência do Georges Bataille, do Maurice Blanchot e do Pierre Klossowski. Né? Mas quem tem um livro chamado A Experiência Interior é o Georges Bataille. Então, poxa, isso foi importantíssimo, assim. Tem um manuscrito com o qual eu tive contato que chama-se, né, foi lançado também agora recentemente, no último compilado Michel Foucault e a Literatura, se não me engano, o escrito sobre literatura, que é o que saiu pela Avram agora, que chama-se A Noção de Experiência na Fenomenologia e a Experiência em Georges Bataille, né, que é um manuscrito bem antigo do Foucault, bem difícil na época ainda tinha que ler com lupa, dava dor, vista cansada, é bem um exercício ascético, assim, ler aquilo, em que você vê que o Foucault tinha um conhecimento amplo da obra do Bataille. Isso é um resumo que ele faz sobre a noção de experiência do Georges Bataille, comparando e separando essa noção de experiência da fenomenologia, da noção de experiência da fenomenologia, e aí, na mesma caixa, você vê várias anotações do Foucault sobre o Bataille, sobre diferentes obras, inclusive sobre as revistas Acefali, que saíram agora recentemente pela editora Cultura e Barbárie, que, por sinal, está fazendo um trabalho excelente para a publicação desses textos, né? E a Autêntica também, né, que está produzindo os livros do Georges Bataille. Mas, então, sem esse trabalho com os manuscritos que não estavam publicados na época ainda, a minha tese não teria tido a mesma fundamentação que ela teve com essa experiência. E com certeza ainda tem muito trabalho do Foucault que não foi publicado. Tem as cartas, por exemplo, né? Então, esse olhar para os arquivos também é uma outra dimensão fundamental que só foi possível estando presente lá. E estando presente por muito tempo. Porque você sabe, pô, quando você chega em um outro país, tem todo o processo de adaptação, tem uma burocracia gigantesca que você tem que resolver com a bolsa, com a imigração, tem ir atrás das disciplinas que mais interessam nas universidades. Então, por exemplo, o meu contato com os arquivos se deu
entre o 8º e o 12º mês. Não, acho que entre o 7º e o 12º mês. Então, Tem assim, uma não série de foi assim, adaptações, né? chegou, você já está com tudo pronto. Você não está com tudo pronto, né? Não. Tem uma demora enorme, assim. Então, por exemplo, acho importante não só o fato de ter ido, como o fato de ter ido e ficado 12 meses. Claro. E se eu tivesse ficado 18 ou 24, teria sido ainda melhor. Você trabalhou bastante essa questão da relação entre o Georges Bataille e o Foucault, principalmente nas relações de transgressão de experiência, né? Como é que você poderia falar, resumidamente, sobre essas noções nas aproximações e afastamentos que você pode fazer entre esses autores? Mais ou menos, essas noções elas passam por diversos aspectos, né? Eu vou elencar alguns só, mas como, por exemplo, a noção de transgressão que Foucault encontra no Georges Bataille, ela se faz a partir de uma leitura, né? É um texto que o Foucault, de certa forma, ontologiza o pensamento do Bataille, e ele vê a noção, ele trabalha com a noção de transgressão enquanto uma forma de experiência do limite. Ou seja, tem tanto um diálogo ali com o pensamento kantiano, em que o limite não é algo aquém do qual o pensamento se desenvolve na sua legitimidade, dentro dos limites da razão. Como também não se trata ali de fazer um ultrapassamento desse limite, né, estar fora, absolutamente fora, o que incorreria, em termos kantianos, no dogmatismo, né? O Foucault encontra na noção de transgressão batailliana uma ideia de que a transgressão ela se dá no ser do próprio limite, né? Ou seja, nessa linha sem espessura que se dá a transgressão. E o Foucault associa isso muito a uma experiência da finitude que não incorre em fazer da finitude um fundamento de uma positividade, ou seja, das coisas a conhecer, né? E isso faz todo sentido, por exemplo, em que uma dessas coisas a conhecer for o homem, o pensamento do Bataille, inclusive na estética, faz parte de uma corrente que estava criticando o antropomorfismo já na década de 40, né? A relação com os surrealistas, etc., uma relação até tensa. Mas toda essa crítica ao antropomorfismo, ela se dava ainda na geração anterior à do Michel Foucault. Então, a noção de transgressão aparece como experiência da finitude, experiência do ser do limite. E também aparece essa figura, a noção de experiência, tanto no prefácio à transgressão, quanto nas entrevistas posteriores, né? E no experiência interior, essa noção de experiência ela é retomada como como se o Bataille fizesse uma espécie de uma crítica, o que ele chama, né, de experiência fenomenológica, na medida em que ela tenta fazer da experiência o fundamento de um conhecimento. E aí ele, de certa forma, aproxima o que ele chama de experiência, aquilo que os místicos chamam de experiência mística, mas separa na medida em que a experiência mística leva a um fim já conhecido, né? Ou seja, uma perda de saber, mas que é uma fusão com uma unidade posterior. Enquanto o que ele vai chamar de experiência é uma relação com o desconhecido mesmo, né? Então aparecem essas figuras do não saber, né? O sujeito do não saber e o objeto desconhecido, etc, etc. De uma forma muito diferente da do Bataille, mas retomando essa noção de experiência de Bataille, esse é um dos fundamentos da análise histórico-genealógica do Foucault. Ou seja, quando Foucault faz a genealogia de algo, nunca é para fundamentar a existência desse algo, nem para simplesmente negar a existência desse algo, né? Para mostrar que a existência desse algo é uma existência contingente que pode deixar de ser.
Agora, esse olhar que se faz para esse objeto do qual se faz a genealogia é um olhar que também visa se formar enquanto um certo diagnóstico do presente. E esse olhar, na medida em que ele visa esse objeto, ele também visa separar-se de si mesmo, né? Ou seja, o próprio sujeito genealogista, ele se transforma durante a prática genealógica. Ou seja, ele rompe a sua unidade fundamental. E o conhecimento visado pela genealogia é um conhecimento que visa transformar tanto a realidade quanto aquele mesmo que conhece. E aqueles com os quais aqueles que leem os livros, vamos assim dizer, né? Na ideia de livro-experiência, por exemplo. Ora, isso é uma forma Foucaultiana de ler o Bataille. Claro que ele não está seguindo os mesmos passos. Ele não está pensando da mesma maneira. Por exemplo, no Bataille você não tem nenhuma preocupação com uma história da verdade. Você não tem nenhuma análise genealógica. Você tem, por vezes, uma análise antropogenética, em que ele está se preocupando com quando é que o homem se se torna homem, né? Tem o interesse do Bataille até na antropologia pré-histórica, na antropologia posterior, com Marcel Mauss, com Durkheim, mas a forma não é a mesma forma, né? No Bataille, eu tendo a ver hoje uma espécie de uma divisão também, que é uma abordagem um pouco mais estético, entre uma mistura entre estética e ontologia. Nesses textos que eu me interessei mais, que eu quero me aprofundar mais, que é o Experiência Interior, um que chama-se Sobre Nietzsche, né, que tem um livro inteiro dele sobre Nietzsche, O Culpado, que são os que formam um conjunto que ficou incompleto, que ele chamou de Suma Ateológica. Só que aí, ao mesmo tempo, me parece que o Bataille, lá dos anos 50 e começo dos anos 60, ele já dá alguns passos a mais quando ele incorpora um pouco do pensamento do Lévi-Strauss, um pouco do pensamento psicanalítico, e é onde aparece um pouco mais, quase como uma antropologia filosófica que está sempre questionando o limite do homem, mas ainda assim uma antropologia, sabe? Então, eu tendo a encontrar um pouco essa diferenciação assim, entre duas facetas do pensamento Bataille, pelo menos, né? Lembrando também, o Bataille é alguém muito pouco estudado no Brasil, tem poucas teses, na filosofia, pouquíssimas, na teoria literária já tem mais, né? Na linguística também tem, mas infelizmente tem poucas, mas acho que agora tende a ter mais teses sobre isso, sobre o pensamento dele aqui. Então, também não está essas divisões de fases, né? Tem Kant pré-crítico, crítico, pós-crítico, né? O Foucault, década de 60, 70, 80, aí nós tentando fazer essas transições entre épocas, mostrando problemas que atravessam. No Bataille isso ainda não está tão claro. Eu tendo a ver essa diferenciação assim, entre pelo menos duas épocas do pensamento do Bataille. Mas, enfim, eu acho que a diferença principal ali entre o Foucault e o Bataille está entre uma abordagem histórico-genealógica, com todas as suas consequências, e uma abordagem que ela é de uma investigação filosófica, ontológica e um pouco estética, ali no Bataille da década de 30, 40. Então, mas isso de forma alguma impede que hajam diálogos, né? Inclusive, o Foucault, uma parte dos artigos dele foram publicados numa revista que o Bataille ajudou a fundar, que é a revista Critique, né? Então tem essa relação próxima ali entre os dois.
E como é que você usou o pensamento desses dois autores para pensar, para refletir sobre peças e performances de artistas que você assistiu aí e que apresentaram em outros lugares também? Sim. Então, essa utilização, ela se deu um pouco pelo seguinte fato, né? Quando eu estava estudando o Bataille na França, pegando os livros e lendo a fundo, eu falei, não, eu quero ir a fundo nos textos, apenas nos textos, e meio que fazer quase aquilo que nós temos uma leitura bem rigorosa na filosofia, muito embora seja difícil fazer uma leitura estrutural, por exemplo, como se pode fazer em Descartes, que tem passos de pensamento, etc. Mas você tem certos argumentos, você tem certos temas centrais, né, em partes das obras, né? Então tem um certo rigor ali de análise que é fundamental. Mas eu falei, não quero ver nada sobre o que ele está escrevendo sobre arte agora, porque eu preciso entrar no conceito. E aí depois eu fui vendo que, me dando muito conta de que, para entender o conceito, era importante também olhar para as produções, por exemplo, dos artistas que ajudaram a ilustrar obras do Jorge Bataille, as discussões que perpassavam uma representação do corpo humano desfigurado, por exemplo, né, como o caso do Hans Bellmer, que fez quadros, né, que serviram de ilustração para as obras do Bataille. Então, tem, enfim, o Georges Gilberman, que é um especialista em estética, muito conhecedor do pensamento do Georges Bataille. Quando eu pude assistir às aulas dele também, isso me abriu muito a cabeça para ter esse diálogo com as artes. E aí, chegando, né, um pouco tempo, acho que foi 2 anos, 1 ano e pouco depois de eu ter chego aqui, retornado ao Brasil, eu assisti a performance O Ano Solar, do artista daqui, que chama Maicon K, e que tem um diálogo muito forte com o Jorge Bataille. E eu fiquei muito impressionado com a apresentação. Fui lá uma segunda vez para assistir 2 vezes seguidas. Assim. E eu falei, nossa, tenho que escrever sobre isso, assim, porque na medida em que eu via que o próprio pensamento Foucaultiano e o pensamento batailleano visam se constituir enquanto uma experiência da finitude também, né, trabalhar com esses aspectos de negatividade da existência humana, essa experiência da finitude, ela pode se dar na arte. E foi isso que me pareceu de um modo muito claro ali, assistindo essa performance do Michael. E, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma dimensão ético-política muito pesada quando você trabalha com uma experiência da finitude não fundacional, né? Em que, por exemplo, você perde ali os referenciais sobre o que é o homem, por exemplo, né? Isso tem uma dimensão ético-política muito forte. E eu fiquei muito impressionado quando o Maicon começou a ser alvo de uma perseguição política, estética e ética também, por parte de forças ultraconservadoras brasileiras na época. E não foi só ele, né? Foi o Wagner Schwartz, a Elizabeth Finger, a Renata Carvalho. E aí me inquietou também um pouco, me surgiu um pouco essa ideia de que essas formas de expressão artística, elas não estão sendo só atacadas de forma oportunista. É porque tem algo na forma e no conteúdo desses trabalhos que
que é algo contra o que essa onda conservadora brasileira se rebela. E eu acho que isso passa muito por essa contestação. Por exemplo, uma forma de arte te convida a ter uma outra experiência de corpo, uma outra experiência de pensamento. As obras do Michael, que trabalham muito com temas de finitude e morte, mas uma morte que é pensada como uma renovação, na verdade, né? O Michael foi perseguido pela DNA de Dan, né? Que não é uma obra que já tem a censura prévia, né? O Ano Solar tinha uma censura já, né? 18 anos, para as pessoas entrarem. O DNA de Dan não. E é uma obra que trabalha muito com morte e renascimento. E eu tive a impressão também de que esse renascimento, que é um renascimento que é uma experiência do corpo também, uma experiência do corpo que é incômoda, né? Que ela é da ordem do estranho, que ela é da ordem daquilo que inquieta. Essa experiência do corpo, ela é uma experiência que estava sendo atacada também. Não era só grupos conservadores que estão tentando achar uma oportunidade para aparecer no âmbito nacional. Eu acho que é uma espécie de morte e renascimento que estava ali, inclusive uma morte e um renascimento de certos elementos da cultura brasileira que felizmente estavam morrendo e que nós víamos um outro Brasil se constituindo ali, que nós não sabíamos exatamente o que era, o que poderia ser, mas era uma outra experiência de corpo, uma outra experiência de gênero, era uma certa relação com o passado violento que nós gostaríamos de relegá-lo à morte, né? Então, me veio muito assim a obra dele, o pensamento do Jorge Bataille me trouxeram à tona um pouco dessa figura de como que a ideia de que nós temos que ter um homem ideal, ou uma cultura ideal, uma nação ideal, né? Uma identidade pura ali, rígida, né? A ser idolatrada, geralmente resgatada de um passado heróico. Isso é de uma violência absurda, assim. E a violência que nós podemos ver na obra do Michael, né? Primeiro que não é uma violência às pessoas ali, é uma violência para se deixar de lado justamente esse culto a uma certa identidade nacional, e uma identidade nacional que exclui assim mais da metade dos brasileiros, né? Então, me parece, para mim foi muito importante até para pensar a atualidade do pensamento do Bataille, olhar para essas obras e ver nelas, na reação que elas provocam, algo que é da ordem de uma transformação na sociedade brasileira também. Então, nesse sentido, encontrar na produção artística um diálogo entre estética, ética e política, assim, que de certa forma é fundamental para o pensamento do Bataille e que é muito importante para o pensamento do Foucault também. Então, eu acabei escrevendo um texto sobre o trabalho Ano Solar e um pouco sobre o DNA de Dan, que chama-se O que Fazemos sobre Nossa Finitude. Está online no site Bocas Malditas. Eu vou deixar depois o link embaixo do vídeo, né? Eu deixo o link para o texto. Quem quiser, é só acessar tanto no Facebook quanto no YouTube depois, para ver o texto. É interessante a sua análise da relação ético-política e estética, né? Como é inseparável essas dimensões do pensamento do Foucault e no pensamento do Bataille também, como que hoje em dia a gente vê toda uma estética numa relação ético-política,
onde há uma disputa, né, entre formas de vida, entre formas estéticas, entre formas ético-políticas, que, infelizmente, estão prevalecendo na maneira mais... aquilo que é de mais tacanho, não só esteticamente, como eticamente, politicamente, abaixo da mediocridade, é o que está prevalecendo na nossa situação nacional. E tem uma estética dessa política, né? Essa Sim, estética dos grandes homens, dos grandes personagens, né? Nós recentemente tivemos ali um ministro que durou muito pouco, que fez uma paráfrase das falas do Goebbels, né? Em que ele menciona o termo arte degenerada, né? Uhum. E vários dos colegas artistas do Bataille foram pessoas que fugiram da Alemanha porque eles eram considerados produtores de arte degenerada pelo então nascente movimento nacional socialista, né? O Hans Bellmer, que faz algumas ilustrações para a História do Olho, ele fez já bonecas extremamente desfiguradas e que tem uma forte crítica ao ideal de corpo do Partido Nazista, né? Então, e ele veio foragido da Polônia para Paris. Paul Klee também. Então, nós vemos ali que tem isso para mim só mostra a atualidade desse tipo de pensamento e de produção artística ali do final do século XIX, começo do século XX, que desdobra no plano filosófico no próprio Michel Foucault. É interessante você trazer essas questões, né, da estética que predomina também nessa relação ético-política que nós temos na atualidade. Travou um pouco, não? Acho que está. Travou. Agora voltou. Bom, é interessante a gente lembrar que na época que o Michael K. estava sendo atacado, a gente teve aquele evento, não sei se você lembra, aquele evento no Direito, que era sobre uma relação entre o direito e a arte, né? Uhum. Onde os representantes da OAB meio que falavam, não, realmente você tem que continuar fazendo suas provocações, você tem que... E sem oferecer, sem se colocar em nenhum momento como uma instituição que tem que oferecer a garantia de direitos para aquele artista, né? Para aquele artista fazer essa provocação. E como que essa estética, né? Como que essa relação estética que ele provoca ali, muitas instituições não estão dispostas a se associarem a elas, né? Elas não estão... Elas, ao mesmo tempo, quer garantir uma liberdade, ao mesmo tempo não quer se colocar como conservadora, ao mesmo tempo não quer se colocar como censora, mas também não, ali buscando uma associação ou permitindo uma associação possível entre a pluralidade de visões estéticas, né? Parece que há uma preocupação de imagem pública, de manter uma imagem pública, que é muito mais associada ao conservadorismo do que ao pluralismo da vida e da relação estética e ético-política. Sim, sim, claro. Só lembrando que essa provocação, né, da forma que você descreve, não é a provocação de ir lá e empurrar a pessoa, né? É uma provocação no olhar, né, eu acho. É meio que convidar o espectador a olhar as coisas de uma forma diferente, né?
E eu achei muito curioso que em um dos momentos que eu tinha conversado com o Maicon, ele falou, mas eu tinha apresentado a mesma performance em 2013 no Brasil e, inclusive, na época eu nem tinha a autorização, não tinha feito toda a autorização legal para tal, nunca teve nenhum problema, né? Justamente porque o que mudou não foi a arte dele, né? Foi o olhar das pessoas que mudou, né? Ficou um olhar muito mais armado e um olhar muito pouco apto à transformação, né? Um olhar que não aceita nenhum questionamento, né? Um olhar com cabresto, assim, que não consegue, não pode, não aceita deslocamento, não aceita que aquilo que é pode ser uma coisa diferente. E é incrível Então, que ao mesmo tempo... nesse sentido, assim, né? É incrível Porque eu que ao não acho que é mesmo... uma coisa assim que não é um tipo de arte que está lá para provocar um escândalo, que está lá para causar um celeuma, né? Eu acho que não, assim, é um tipo de arte que é incômoda, mas para aqueles que estão lá vendo, né, que se dispõem a ver. E é muito engraçado, porque no DNA de Dan, que deu um problema, é um nu, só que é um nu que não é genital, né? O que está lá em questão não é genital, não é a sexualidade, não é nada, assim, foi muito curioso como ficou um espelho dessa reação, né? As pessoas se escandalizaram com uma genitalidade na qual elas fixaram o olhar, que não estava lá. A peça não é sobre genitalidade. O nu está lá por questões técnicas e está lá porque é um trabalho sobre morte e vida. É óbvio que morte e vida, nós estamos numa condição nua, seja ela física ou simbólica. Então, esse foi muito curioso, assim, de pensar isso como um diagnóstico do Brasil também. E ao mesmo tempo que uma censura dessas formas de expressão que se colocam no limite daquilo que o olhar está habituado a ver, coloca em questão aquilo que é naturalizado, traz uma estranheza e um convite à experiência transformadora de si, ao mesmo tempo que há uma repulsa a isso, há um alargamento de um discurso completamente repulsivo que passa a ser visto como natural, como algo que se permite, que se aceita, quando nós vemos cada vez mais, de 2013 para cá, a naturalização e a banalização de um discurso como o do presidente da República, falando, não só homenageando o torturador, mas falando o tempo todo de questões que sim são fixadas na genitália, que sim são fixadas no de golden shower e coisas do gênero. Ao mesmo tempo, se abre mão de um protocolo básico onde uma figura de líder político máximo do país deveria ter um mínimo de compostura, né, de decoro. Você abre mão desse decoro, você naturaliza esse discurso em um espaço que não é próprio para a experiência de transformação, a ressignificação, e você impede os espaços de ressignificação. É interessante a gente ver como que o escatológico parece tomar um lugar e a experiência corporal ressignificadora parece ser jogada para o insuportável em uma vida estética, ética e política
que se naturaliza como aquela que aceita o abuso de mediocridade na política e não aceita a ressignificação e só quer ver mediocridade, e só quer ver como escatológico aquilo que não é escatológico, aquilo que é ressignificação. E é justamente por isso que eu interpretei ali o DNA de Dan como aquela pele, né, que ele tenta se livrar, né, numa dança, né, que é onde ele está dentro de uma bolha de plástico, que também lembra um útero, né, e a pele como sendo uma mistura entre vida e morte, né. Essa pele é a morte do nosso passado, né, é o nosso passado ultrapatriarcal, extremamente machista, extremamente homofóbico, extremamente racista. Um passado que está presente também através da imensa desigualdade na distribuição de riquezas que caracteriza o Brasil hoje. E é esse passado que quer voltar, né? Como se fosse uma segunda pele que quer se enrijecer sobre o corpo do Brasil inteiro e sobre o pensamento das pessoas também, né? Então, é nesse sentido que eu vi aquilo como a reação a uma obra dessa, ela além do oportunismo evidente que certos personagens querem, mas essa reação também se dá devido ao fato de que na forma dela tem algo que inquietou. E não só na do Maicon, como na da Renata Carvalho, na da Elizabeth Finger, do Covagner Schwartz, né? Exato. A Elizabeth foi acusada ainda, né? Outra coisa, enfim. Quem estava fazendo a performance era o Wagner. É um morto que, digamos, está bastante vivo, né? É um zumbi que tende a permanecer nos assombrando. É um pouco por aí, assim. Atualmente, então, você está trabalhando a questão agora no seu estágio de pós-doutorado, seu segundo estágio de pós-doutorado, você está trabalhando a questão da articulação entre ética e linguagem no Foucault. Como é que é essa articulação entre ética e linguagem nesse trabalho atual? Então, ela passa pelo questionamento da permanência, da transformação de certas investigações que o Foucault faz, por exemplo, sobre a linguagem ali. Por exemplo, e especialmente a passagem da linguagem do plano da representação para o plano da sua materialidade própria, da sua existência própria, né? Isso é um diagnóstico do Foucault, lá em As Palavras e as Coisas, correto, é um diagnóstico. Agora, se o próprio pensamento Foucaultiano defende que ainda não se levou às últimas consequências o fato de analisar o discurso enquanto algo que existe, e existe na sua materialidade, é sinal também que ele sabe que até certo ponto ele pertence a essa forma de organização da linguagem, que é a forma de organização moderna, tal como ele descreve lá em As Palavras e as Coisas. Ora, essa relação entre linguagem e apresentação, né, ou, enfim, uma linguagem que se desvinculou da representação, ela também é associada em vários textos com a ideia de finitude, né, uma relação entre linguagem e morte. Então, por exemplo, o Foucault, em alguns textos, ele faz uma separação, mostra, olha, como que durante muito tempo a escrita era uma forma de passar para a imortalidade, né? Você ser lembrado pelos outros, você produzir uma obra que seria lembrada pelos outros, você imortalizar coisas através da escrita. E só que aí, a partir do final do século XVIII, começo do século XIX, a linguagem se torna uma espécie de ela se engaja em uma tentativa de encontrar essa morte, né? De, ao invés de se afastar dessa morte, ir em direção a essa morte. E essa morte, ela não é pensada no sentido
de morte física do corpo, de um corpo biológico, né? Ela é pensada no plano de uma ruptura de sentido. E é justamente nesse momento em que começam as experimentações linguísticas de ruptura de sentido na produção literária. Em que começa a se questionar, por exemplo, em que medida que você pode atribuir excessivamente a produção de um texto literário ao personagem do autor, à sua vida psicológica, por exemplo, né? Então, eu tendo a pensar que o Foucault também está incorporando um pouco essa relação entre linguagem e morte no seu próprio pensamento. E isso aparece até em figuras como a do diagnóstico do presente, me parece. Porque em vários momentos o Foucault vai escrever que o diagnóstico do presente ele visa olhar para o presente, mas se desvincular desse presente, né? Ele visa como que olhar para o seu próprio olhar, né? Esse seria o desafio do diagnóstico do presente. Ora, essa separação de si mesmo, ela tem como uma das suas fontes essa figura moderna da linguagem, que é, historicamente, uma das responsáveis por aquilo que nós chamamos de quebra da ruptura da unidade do sujeito. Essa ruptura da unidade do sujeito, ela também acontece, a meu ver, na forma como Foucault está olhando para o seu próprio pensamento, na medida em que ele visa constituir um diagnóstico do presente, né? Eu tenho até aqui um trechinho que eu achei muito legal. Quero ver se eu consigo ler aqui, que é a forma com que ele vai descrever o diagnóstico do presente no texto, uma entrevista, chama-se O Belo Perigo. Ele diz: eu tento simplesmente fazer aparecer aquilo que está muito imediatamente presente e ao mesmo tempo invisível. Eu gostaria de fazer aparecer aquilo que está próximo demais de nosso olhar para que nós consigamos vê-lo. Aquilo que está aí muito perto de nós, mas que nosso olhar atravessa para vermos outra coisa. Dar uma densidade a essa atmosfera que, ao nosso redor, nos assegura de vermos longe de nós as coisas. Dar a densidade e a espessura àquilo que nós tomamos apenas como uma transparência. Eis um dos projetos e temas que me são absolutamente constantes. Desenhar e designar essa espécie de mancha cega a partir da qual nós falamos e vemos, a compreender aquilo que torna possível o olhar longínquo, a definir a proximidade que ao nosso redor orienta o campo geral de nosso olhar e de nosso saber. Aprender esta invisibilidade, este invisível daquilo que é demasiado visível, este afastamento daquilo que é demasiado próximo, esta familiaridade desconhecida é, para mim, a operação importante da minha linguagem e do meu discurso. Ora, essa tentativa de olhar para o presente, de um olhar para o presente, que é também uma forma de se desvincular desse presente e se desvincular do próprio olhar que está sendo lançado, né? Como é que eu vou olhar para o meu próprio olhar se não saindo do meu próprio lugar, se não olhando de uma outra maneira, né? Esse paradoxo que só pode ser trabalhado nesse sentido, só pode ser avançado nesse sentido, ele está profundamente vinculado com as reflexões de Foucault sobre a relação entre linguagem e morte, por exemplo. E, inclusive, com a própria noção de transgressão do Georges Bataille. Porque o diagnóstico do presente só pode olhar para o presente não estando fora do presente, mas estando no limite desse próprio presente. E é muito interessante que lá naquele texto super antigo do Prefácio à Transgressão, o Foucault vai trabalhar a figura do olho revirado ou enucleado no pensamento do Bataille, especialmente a história do olho, como um momento
do limite da linguagem do Bataille. Ou seja, não é um símbolo que diz nada, é algo que diz o limite da linguagem. É algo que diz o momento em que o sujeito pensante sai para fora de si mesmo. Ora, será que, olhando para o pensamento do Foucault, não é esse justamente um dos elementos do diagnóstico do presente? Inclusive ético aí, porque o diagnosticador está profundamente implicado no seu próprio diagnóstico aí. E ele está implicado na medida em que o seu ato de diagnosticar é algo que faz com que ele desloque o seu próprio olhar. E que visa também deslocar o olhar daquele que tem contato com as obras, né? Então, o meu tema atual passa por essa interrogação e passa também por um aprofundamento nas obras do Georges Bataille, do Maurice Blanchot, com as quais eu tenho preciso ter uma familiaridade muito maior também, né? Inclusive para eventualmente rever algumas hipóteses minhas. Mas você vê que curioso, né? Nós estávamos falando agora sobre essa figura da ruptura da subjetividade daquele que diagnostica, né? Tem aqui um texto, uma nota de rodapé, um texto do Bataille que chama-se Sobre Nietzsche, em que ele comenta uma discussão que ele teve com Sartre. E olha só como nós não poderíamos atribuir algumas dessas ideias em um diálogo muito próximo, estabelecer entre elas um diálogo muito próximo com o pensamento Foucaultiano. Olha só o que o Bataille escreve. Ele diz: o cogito para Sartre é o átomo inviolável, intemporal, ou pelo menos um irredutível fundamento. Para mim, ele só existe em relação. Ele é um nó de comunicações reais, de várias comunicações, que tem lugar no tempo. O átomo, para mim, reenvia a onda, a linguagem, as palavras trocadas, aos livros escritos e lidos. Se eu morro, por exemplo, um livro vai subsistir. E o Sartre se detém num livro nessa espécie de ausência de solidez atômica, né, que é o escritor. Mas os nossos livros são submetidos à leitura, às interpretações. E Sartre remete um livro à intenção de um autor, ao autor. Se, como me parece, um livro é comunicação, o autor é apenas um vínculo de unidade de leitores diferentes. É quase o que é um autor do Michel Foucault, aqui na sua ideia principal. Claro que o Foucault vai fazer disso uma abordagem histórica, como eu disse, né? Mas nós vemos ali como essa crítica à unidade do sujeito e não trabalhar essa crítica como apenas a morte da unidade do sujeito, mas sim como uma outra possibilidade de pensamento a partir dessa fratura e que outras formas de subjetividade que aparecem ali é um tema comum entre os dois, né? E é um tema de fundo, me parece, não é um tema momentâneo. É uma radicalidade, né, onde o sujeito aparece como efeito, né, como autor, né? O sujeito aparece. E é muito interessante você trazer essa questão do Sartre, que é justamente contra uma filosofia do Sartre que, a princípio colocaria a existência como prevalecendo sobre a essência, mas, ao mesmo tempo, ter uma ideia de cogito, né? Uma ideia de sujeito que não se temporaliza, né? Que não se espacializa. Que acaba surgindo como fundamento. Exato. Por mais que a intencionalidade tente retirar esse viés metafísico, mas a crítica do Foucault, desculpa, não é a crítica do Foucault, o pequeno texto do Foucault sobre a noção de experiência na fenomenologia e no Georges Bataille passa justamente por isso.
Ele fala, olha, ainda assim há uma estrutura de fundamento nesse código. E essa relação com a linguagem e com a morte mostra justamente como que há uma morte de uma forma de relação estético-ético-política, né? Então você tem uma articulação aí no seu trabalho recente entre linguagem, ética, mas uma ética que não se separa nem da política nem da estética, né? Porque ao produzir um livro experiência, você não está somente transformando a si mesmo, mas está transformando aos outros, está transformando o presente, esse si mesmo separado dos outros, e você está criando uma outra forma de vida, né? Uma outra estética de existência que não tem, pelo menos em futuro, não terá um fundamento ahistórico, mas sim sempre contingente. E isso está muito próximo da própria ideia de crítica do Foucault, né? Da forma com que ele vai ler a crítica, um pouco sim, dando o crédito histórico-filosófico ao Kant, mas a forma com que ele vai transformar essa crítica também com o pensamento nietzschiano e, a meu ver, com o pensamento bartheliano e blanchotiano também. Então, certamente, assim, essa crítica que é crítica daquilo que se conhece, mas crítica de si mesmo também, e, portanto, autocrítica, e uma crítica que não se embasa no fundamento, né? E que, nesse sentido, a teleologia dessa crítica, dessa transformação, ela é puramente estratégica e contextual, é algo que é fundamental ali, né, no pensamento Foucaultiano. Bom, recentemente a gente vê algo que não se trata bem de uma novidade, mas uma retomada de uma certa crítica que se faz a pensadores como Foucault, não só o Foucault, mas pensadores como Foucault, que têm sido acusados de uma certa pavimentação de um anticientificismo, de um relativismo, que teria tido consequências desastrosas e certa responsabilidade pela situação política e social contemporânea. Como é que você vê essas críticas? O que você teria a comentar sobre elas? Olha, eu acho que essas críticas elas são um profundo engodo, sabe? Eu acho que elas são engodo primeiro por uma falta de olhar para a capacidade de organização daquilo que nós podemos chamar de pensamento conservador, né? Como se o pensamento conservador precisasse ler Nietzsche, Foucault, Deleuze, Derrida, Bataille, né? Como se eles não tivessem uma forma própria de agir e que precisa ser investigada, né? Sobre isso até acho importantíssimo trabalhos que estão estudando como é que se constituem movimentos como Escola Sem Partido, né? Trabalhos como o do Luiz Felipe Miguel, trabalhos como os pesquisadores do Núcleo de Estudos sobre corpo, gênero, da Universidade Federal. Então, assim, acho fundamental, em primeiro lugar, isso, entender que o pensamento conservador se organiza de uma determinada maneira, que eles não precisam ficar lendo o pensamento contemporâneo, a filosofia contemporânea, vamos dizer, de matriz não fundacional. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que tem uma coisa também ingênua de chamar esses pensadores de relativistas, ingênua e um pouco complicado, porque é uma postura desrespeitosa na medida em que as pessoas que fazem isso geralmente não vão pegar nos textos, né? Não vão fazer uma análise profunda dos textos, porque essa análise é difícil pra caramba, e ela demora, e quando você faz ela, você não chega nessas conclusões, né? Então, eu penso que
assim, tem essa falta de cuidado, né, com o pensamento ao qual eles atribuem, né, a culpa para isso que está acontecendo. E mesmo no sentido do conteúdo, eu acho que tem esse tipo de pensamento, primeiro que nunca é relativista, né? Se você pegar como é que o Foucault vai relativizar o que? Algum conhecimento? Não, ele está mostrando como é que os conhecimentos produzem objetos. Né? Para ele pouco interessa saber, por exemplo, se as teorias racistas do século XIX eram científicas ou não. E elas eram, para a época, para uma parte da época. E, ao mesmo tempo, ele tem o cuidado de mostrar, por exemplo, como houve uma biologia da reprodução humana que nunca entrou para o ramo da degenerescência e das outras teorias racistas. Então, primeiro que isso mostra que tem um enorme cuidado por parte desses pensadores. Mas o que eu acho mais importante é que me parece que esse tipo de pensamento ajuda a compreender o que está acontecendo. Te dou um exemplo básico. Quando você pega a questão das notícias falsas. De que adianta você desmentir uma notícia falsa? Todo mundo já teve a experiência de receber uma notícia falsa, aí você mostra para a pessoa que aquilo lá é falso e a pessoa não muda de ideia. Por quê? Porque tem uma coisa que tanto a notícia verdadeira quanto a notícia falsa fazem, que de alguma forma, elas nos interpelam. Né? A notícia olha para você de uma determinada forma, né? Ela mobiliza você. E a notícia falsa mobiliza a pessoa também. E aí não adianta nada você simplesmente desmentir isso. Porque tem toda vamos assim dizer de um modo muito raso, uma espécie de uma subjetividade ali que já está formada, uma certa forma de subjetivação que é mobilizada pela notícia falsa. E aí, tanto a notícia verdadeira quanto a notícia falsa, nesse caso, elas interpelam as pessoas, porque se fosse assim, uma notícia, vamos assim dizer, verdadeira, se nós não tivéssemos nenhum envolvimento com ela, nós a leríamos em silêncio, nós não comentaríamos com nenhuma outra pessoa. A gente sabe que não é assim. Né? Então, eu acho que toda a análise desses pensadores que passa, por exemplo, por uma noção nietzschiana básica de que a linguagem produz coisas e determinadas pessoas instauram linguagem ou grupos sociais instauram linguagem, instauram valores, aí nós temos uma ferramenta, inclusive, para analisar esse tipo de fenômeno, como, por exemplo, uma notícia falsa, uma desconfiança com relação a vacinas. Porque não é só uma ausência de conhecimento ali que está sendo mobilizada. Uma notícia falsa não visa só criar um desconhecimento. Ela visa criar uma forma de avaliação de valores. Ela cria uma forma de vida também. Você pensa, poxa, essas notícias de conspirações que estão cheias, tal. As pessoas que acreditam nisso, elas se sentem parte de uma comunidade de esclarecidos. Elas são mobilizadas. Né? Elas sabem que tem algum inimigo em comum. Então, tem algum inimigo escondido em algum lugar, né? Provavelmente alguma minoria brasileira, que está atrapalhando um grande plano de desenvolvimento. Ou seja, mas o que isso está fazendo? É uma notícia que visa, basicamente, criar um clima de uma guerra civil, que visa criar a ideia de um inimigo interno. Ora, a ideia de inimigo interno é bem antiga no pensamento político. É um inimigo do qual você tem que se depurar, do qual você tem que se afastar, que tem que ser eliminado. Então, eu acho que, poxa, um cuidado maior com relação a esse tipo de acusação em
olhar mais atento para esses pensadores, na verdade, nos dão instrumentos para lidar com isso. Então,